Já viu? Aqui está pedindo para abrir o widget. Você está... Aqui, ó, tá vendo essa mensagem? Erro. Use uma frequência de quadro. Abrir o widget. O que é isso? Depois que clicar nisso? Não estou ouvindo você. Se você está aí, eu não estou te ouvindo. Hã? Tá. Eu cliquei e apareceu isso aqui. Erro. Use uma frequência de quadro-chave até 4 segundos. No momento, quadros-chaves estão sendo enviados com a frequência adequada, o que pode causar buffer. A frequência atual de quadros é de 8,3 segundos. Erros de processamento podem causar no grupo de imagem, não sei o quê. O que faz, gente? E começa de novo? Não adianta jogar a chave está conferida, está certo. Você está falando de que chave? Aonde? Aqui em cima? Aqui no OBS, né? Abre o OBS. Nada aconteceu, né? Vai lá no YouTube. Não, aqui, não, aqui. Olá, meus irmãos. Olha, estamos ao vivo. Olá, meus amigos. Começamos pedindo desculpa porque o nosso querido diretor está acamado, muito doente. Aliás, não muito doente, passou por uma cirurgia e, graças a Deus, já está em casa. E a gente teve que se virar sem ele porque ele está impossibilitado de trabalhar. E essas coisas de internet é uma complicação. A gente está tentando aqui fazer o melhor possível. Então, que nosso Senhor Jesus nos abençoe e que Maria de Nazaré, em sua misericórdia, possa amparar nosso pequeno esforço em ajudar, em esclarecer a criatura humana através da arte. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde aos tarefeiros, benfeitores e frequentadores do pronto-socorro espiritual Casa dos Espíritos. Boa tarde ao presidente Ilo Peixoto e ao nosso anfitrião Samuel Santori. Queridos amigos, com muitos percalços, estamos hoje aqui para falar de um assunto denso e difícil. Vamos falar das memórias de alguém
que acreditou ter o poder de tirar, de ceifar a própria vida, como forma de cessar seus dissabores. Trazemos aqui relatos reais, pintados com a tinta da experiência pessoal desse espírito que teve o carinho de nos trazer esses ensinamentos. Queremos oferecer esta tarde de estudos acerca da doutrina dos Espíritos aos pés de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ficamos sabendo com a leitura de um livro chamado Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que a pedido de nosso Senhor Jesus, ela comanda no mundo espiritual uma cidade-colônia inteira, totalmente voltada a cuidar, a amparar espíritos suicidas. Que o seu amor nos abençoe. Há momentos na vida em que muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Esta situação é mais frequente do que se imagina. Em casos extremos, o desânimo, a melancolia ou a depressão podem precipitar a ideia do suicídio, um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O silêncio em torno do assunto é abominável tabu que só agrava a situação. A própria Organização Mundial da Saúde vem defendendo a comunicação aberta e também responsável como medida eficaz de prevenção. É sabido que a informação cumpre uma função estratégica na prevenção dos mais variados tipos de males e doenças, e isto também vale para o suicídio. Pega lá embaixo o seu pedestal. Improvisando, irmãos. Na falta de nosso diretor, tudo está no improviso. Mas continuemos. Uma das descobertas mais importantes e desconhecidas da ciência médica dá conta de que o suicídio é prevenível em 90% dos casos, por estar associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Falar de suicídio, portanto, pode salvar vidas. E é o que desejamos com esta leitura musicada. Este texto, gente, é do André Trigueiro. Estamos aqui improvisando porque na confusão para tentar colocar no ar, esquecemos. Não, o cabo está no chão. De colocar o microfone da Ivone Pereira. Pode um negócio desse? Testando. Não, tá bom. E como eu ia dizendo, irmãos,
Quem sabe faz ao vivo, né? Televisão é ao vivo, é assim. E como eu ia dizendo, irmãos, esse texto é do nosso querido amigo André Trigueiro. Depois daqui, tá bem longe de ser a abstração que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui, a contundente viva a vida real, a vida real, a vida real. Depois daqui, a contundente viva a vida real, vida real. Depois daqui, não espante encontrar numa outra esfera vida intensa, infinita. Depois daqui, não espere gozar o fácil céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé desmonta a ilusão, encara a razão. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui, desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, não lograremos sair enquanto a alma rastejar terra a terra. Depois daqui, são quantos os que buscarão a Jesus e carregarão a própria cruz. Depois daqui, imprescindível é brilhar vossa luz, brilhar vossa luz. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Depois daqui. Eu acho que agora a gente conseguiu se acertar aos trancos e barrancos, mais uma vez pedindo desculpa a todos, desculpas a todos, mas improviso é assim. E graças a Deus, a nossa Ivone agora está com voz, né? E vai poder nos trazer muitas experiências. Continuemos então o nosso pequeno estudo. Camilo Cândido Botelho é o meu nome. Português, escritor, não suportando a dura prova de uma cegueira física, tirei minha própria vida, suicidando-me com um tiro no ouvido direito, aos 65 anos de idade,
e há mais de 50 anos habito o mundo espiritual. Uma longa espera, muito sofrimento, mas também muito aprendizado. Agora, retorno ao plano físico pela misericórdia da lei universal da reencarnação. Vou de novo nascer, crescer, passar por novas provações e, por fim, outra vez desencarnar. Se é justo este ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri: a de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões mundanas, pela vaidade, pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida, vencido pela tentação do suicídio. Não conheci Camilo pessoalmente no plano material. Por volta de 1926, meu trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita foi solicitado para uma missão desafiadora: o atendimento a espíritos suicidas, almas perdidas em algum lugar do mundo invisível, entre a dor de uma vida insuportável e os horrores de uma morte premeditada. Uma vida interrompida antes do tempo. Médium de alta sensibilidade, esta jovem chamada Ivone do Amaral Pereira iria ajudar-me a empregar minha modesta experiência como escritor num trabalho realmente útil à humanidade. Seria uma nova obra, diferente de tudo que eu havia escrito em minha existência terrestre. Um livro não destinado a agradar críticos literários, mas a cumprir um dever sagrado. Páginas que falassem diretamente aos que sofrem. Palavras que contassem a verdade nua e crua sobre a sedução do abismo que arrasta o incauto para as profundezas da autodestruição. Maduro, sofrido, experiente na dor, pedia à moça que o seu dom mediúnico falasse por mim e que ela, ao psicografar, não só contasse minha história, mas que pintasse com tintas reais um quadro forte. Quanto mais horrenda a ferida exposta, maior o efeito sobre quem a vê. Ivone sabe de mim tanto quanto eu próprio sei. Eu morava em Lavras, sul de Minas Gerais, e muito jovem já realizava sessões mediúnicas auxiliadas pela luz do irmão espiritual Leon Denis. Certa noite recebi, dentre os numerosos espíritos de suicidas com os quais mantive intercâmbio, as primeiras palavras de um homem gentil e muito culto, o qual vinha a saber, no decorrer de seus depoimentos, tratar-se de um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Um leve perfume de flores, momentos de oração, mental asepsia, abnegados benfeitores, labor a sombra do amor de Maria, unidade à meia luz, enfermeiros, maqueiros, lanceiros, soldados, fraternidade com Jesus, pronto atendimento, hospital preparado. Mãe das mães, intercedei por nós, medianeiros, dialogadores, sustentadores,
sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos se levantarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade e a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. Boa noite, senhorita. Para mim é uma honra e motivo de muita gratidão contar com o auxílio de tão prestativa jovem. Autorizado pela espiritualidade superior, quero iniciar agora meu necessário depoimento ao mundo. Minha vida terrestre e minha existência no além-túmulo serão aqui esmiuçados, Ivone. Não escreveremos com certeza uma obra romântica, menos ainda poética. Caprichos de literato egocêntrico hão de passar longe de nossas linhas. O que se pretende é levar àqueles cujas almas angustiadas não encontram remédio além do suicídio, uma luz que lhes sirva de guia, uma amostragem sem retoques do que os espera, caso levem adiante este ato brutal contra si mesmos. A partir daquela noite, à medida que o tempo passava, nossos contatos mediúnicos iam se transformando. As mensagens de Camilo não eram mais escritas, mas narradas, mostradas como imagens que eu registrava em minha memória, para que depois eu pudesse descrevê-las em palavras magnificamente esclarecedoras. Tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita. Constitui também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. Tive a oportunidade de observar a palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles e até do Dr. Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada por meus pais a venerar. Vivi então momentos mágicos em que o passado e o presente do nosso Camilo Cândido se tocavam, se enlaçavam. Pequenas coisas como o agitar da cortina pela brisa, o crepitar das chamas na lareira e até mesmo o perfume no ar anunciavam à minha sensibilidade a presença de um espírito iluminado. Meu Deus,
Que vento é esse? Ah, como está frio, não é possível. Estamos em pleno verão? Veja como se sente, Ivone. Assim, fica mais fácil a senhorita ter ideia do frio que senti naquela tarde de inverno tão rigoroso na cidade do Porto. Ah, abençoada lareira, que o meu corpo aquecia, mas pouco podia fazer pelo cheiro que me ia na alma. Divertidas, leves, por vezes comoventes, tristes ou terrivelmente assustadoras. Foram assim as experiências que vivi durante todo o tempo em que me comuniquei com o espírito de Camilo. Lições de vida, aprendizados da morte e propostas de recomeço. Tudo eu tive o privilégio de experimentar e transcrever para as páginas de um livro a ser lido pelos olhos físicos, mas compreendido pelo olhar da alma. Personagens tão reais quanto inesquecíveis irão contar, a partir de agora, a história de um homem que desistiu da vida terrena e aprendeu, a duras penas, o que é a verdadeira vida. A que não aceita a desistência e evolui eternamente. Vamos vivenciar a cada minuto as lembranças edificantes de um espírito em busca de luz, mas, sobretudo, à procura de si mesmo. Vamos expor os melhores e os piores momentos na existência além-túmulo de Camilo Cândido Botelho, registrados para sempre nas memórias de um suicida. Ensina Leon Denis: se as lágrimas alguma vez orvalharem tuas pálpebras a passagem de um lance mais dramático, não resistas quando o impulso generoso exaltar teu coração em prece fervorosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência, de infração às leis de Deus. Não há dimensão que não chegue à doce vibração de uma prece. Não há nó que não se desate, nem obsessão que não cesse. Não há benfeitor que não ouça, não há emoção mais segura, não há comoção mais bonita, não há melhor forma de cura, nem temente a Deus, nem ateu, nem mesmo a dureza mais dura, nem a renitência das trevas resiste à oração quando é pura. É massa mental sublimada, velocidade estonteante, link de almas santificadas, com seus fluidos balsamizantes, alcança as esferas do Cristo, aciona os ministros de Deus, movimenta amor jamais visto, que é por todos além dos teus. Não há oração sem resposta quando o coração irradia, nem precisa ser de mãos postas. Falo pela fé que me guia, falo de religiosidade, não de religião, conexão, sinergia. Falo de fé na humanidade pela fé que me guia. Falo de amor em movimento e não de adoração, senão a alma atrofia. Poderosa é a boa vontade pela fé que me guia. Não há oração sem resposta quando o coração irradia, nem precisa ser de mãos postas. Falo pela fé que me guia,
Falo de religiosidade, não de religião, conexão, sinergia. Falo de fé na humanidade, pela fé que me guia. Falo do amor em movimento e não de adoração, senão a alma atrofia. Poderosa é a boa vontade, pela fé que me guia. Falo pela fé que me guia, pela fé que me guia, pela fé que me guia. Falo pela fé que me guia. São Miguel de Seide, Portugal, 1º de junho de 1890. Malditos olhos que não veem, maldita visão que não me serve mais. Para que viver assim? Dizem que no instante da morte passa-se em poucos segundos o filme inteiro de nossa vida numa espécie de tela da mente. Foi o que Camilo viu ao apertar o gatilho contra o ouvido direito. Camilo passou pela vida e a vida passou por ele em apenas alguns segundos. Segundos de alegrias e tristezas, sonhos e desilusões, encontros e desencontros, vida e morte. Cenas de uma história que não teve um final feliz, como na maioria dos filmes, mas um desfecho escolhido arbitrariamente por mais um personagem dentre tantos que decidiu cortar agressivamente o enredo da própria existência, alterando os rumos de sua missão terrestre e desafiando as leis do Criador. Queridos irmãos, a partir de agora vamos voltar no tempo e viajar juntos ao fim do século XIX, onde inicia-se a comovente trajetória de um espírito suicida e sua inesquecível caminhada. Camilo Cândido Botelho, que Deus o abençoe. Sua jornada no além acaba de começar. Nunca procurei com a luz do coração, sempre vi a fé como o ópio da razão. De repente a casa cai, a morte vem, traz à tona quem é quem, traz à tona quem é quem. Na dor aprendi que escolhi estar aqui. Todo mundo é luz do rebanho de um rabi. Apesar do imenso inferno moral, das camadas do umbral, das camadas do umbral. Aí eu bati na porta do céu ao desprender-me do barro carnal. Aí eu bati na porta do céu, mas sem bagagem espiritual. Aí eu bati na porta do céu, aí eu bati em vão na porta do céu. Frio a congelar, sede a endoidecer, fome a torturar. Eu muita vez comi do limo nas escarpas, joguei a pedra recordando a mesa farta. Aí eu bati na porta do céu ao desprender-me do barro carnal. Aí eu
bati na porta do céu, mas sem bagagem espiritual. Aí eu bati na porta do céu, aí eu bati em vão na porta do céu. Frio a congelar, muita vez comi do limo nas escarpas, suguei a pedra recordando a mesa farta. Mas que lugar é esse? Nunca me senti tão desorientado. Dias, talvez meses a vagar, sem saber onde estava, e agora venho parar neste lugar, neste pântano fétido e escuro, perdido sob o tempo e o espaço. Meu Deus, como dói minha cabeça! O que aconteceu comigo? Não é real. Nunca presenciei vales tão profundos, sombras tão densas, cavernas tão sinistras. Onde está a paz, o conforto, a esperança? Só vejo miséria, desgraça, desespero. O Vale dos Leprosos, sobre o qual li em meus estudos religiosos e que pensei evocar o último degrau do sofrimento humano, seria confortador estágio de repouso. Comparado a isto, ao menos entre os leprosos haveria solidariedade. Convém lembrar ou esclarecer que os sofredores do Vale dos Leprosos adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam as suas sociedades, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas na caverna onde eu padecia o martírio que me surpreendeu no além-túmulo depois do suicídio, nada disso havia. Ali era a dor que nada conforta, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. O que há é o choro convulso e incontrolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do Mestre de Nazaré, a blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos, a raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. Janeiro de 1891. 6 meses após cometer suicídio, Camilo foi surpreendido com seu aprisionamento nessa região do mundo invisível. Quem ali temporariamente permanecia eram criminosos de todas as espécies. Falanges de suicidas arrastavam-se no turbilhão de desgraças em que se envolveram. Criaturas ainda presas às forças vitais do corpo. Figuras impressionantes, exibindo as medonhas consequências da autoviolência cometida. Eram portugueses, espanhóis, brasileiros, africanos de colônias portuguesas, espíritos fartos da vida que não quiseram compreender. Aventureiros jogando-se ao desconhecido, loucos desfigurados à procura de esquecimento e alívio nos abismos da morte. Sim, Ivone.
Não havia ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Todo um ambiente marcado pela desgraça. Era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Sem fé, julguei que eram meus os dons, até neguei a Deus. Eu quis o riso das paixões, atado a tolas ilusões, vazias presunções, chavões, bordões ateus. Sem fé, achava que morrer jamais, um breve adormecer. Corri, vaguei como qualquer, formei falange com a ralé, sem receber sequer o favor de um olhar. E aqui cheguei, vim de roldão, só vi torpeza, humilhação, ouvi o ranger de dentes, dor de alucinar. Calma pra raciocinar, não tem, não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancor e sei, qual dardos venenosos pelo ar. Palha, morto, vivo, sem fé, nas crises de furor, gritei, pro vale inteiro ouvir, mas gritos renegando a Deus soaram mais altos que os meus. Sem esperança eu quis morrer de novo aqui, e nem a morte me aceitou, da terra fofa me expulsou, me vomitou no fundo desse inferno aqui. Calma pra raciocinar, não tem, não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancor e sei, qual dardos venenosos pelo ar. Palha, morto, vivo, quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. O além-túmulo, Ivone, está longe de ser a abstração que se imagina na terra, ou as regiões paradisíacas fáceis de se conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas.
Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa, Camilo, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a terra em nações e etnias. É no mundo invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe terrestre. De outro modo, que se poderia supor existir nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto nele se reflete? Não os convidarei a crer, meus amigos. Não é assunto que se imponha a crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que desejo antes e acima de tudo é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, cometendo suicídio por desconsiderar a advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Negar o que se desconhece por não se encontrar à altura de compreender o que se nega é loucura incompatível com os dias atuais. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, o homem encontraria outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios? Seu país? A sua capital? Sua aldeia? Ou, quando possui mais recursos, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos seus próprios? Habilite-se, caro ouvinte, você também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou de sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através da espiritualidade superior, e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. A experiência horrível no Vale das Sombras, Ivone, tem me ensinado alguma coisa. Já percebo um pouco mais a minha nova realidade. Sou, sim, presidiário nesta infinita e nefasta cova de horror, mas é estranho. Tenho certeza de que não estou sozinho. Não apenas pelas ofensas, choros angustiantes e risos satânicos que aterrorizam meus ouvidos ainda doloridos, mas também porque, mesmo me sentindo cego, não me passam desapercebidos o feio, o sinistro, o imoral, o obsceno. Sinto-me cada vez mais acompanhado de perto por uma imensa corja de delinquentes. Apesar de cego, seus olhos conservavam visão bastante para contemplar toda aquela escória. Uma maldita e nojenta escória. Camilo foi torturado, apedrejado, humilhado, reduzido à condição mais deplorável que um ser humano poderia suportar, contaminado pelas provocações, envolvido nas vibrações pesadas daquelas entidades espirituais embrutecidas. Caiu na lama em violentos embates contra os mais agressivos condenados. Às vezes, Ivone, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de casa. Invariavelmente irritado por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, com as quais, como acontece nas baixas camadas sociais da Terra, levaria sempre a melhor aquele que maior truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado e ridicularizado
nos meus sentimentos mais caros. Apesar de morrer, me sentia mais vivo que antes. Apesar de viver, me sentia expulso da vida. Os amores desapareceram, a cegueira não diminuiu, os problemas se avolumaram, a noite no vale caiu. Entre gritos de horror, na paisagem sinistra eu vaguei. Uma realidade que nem em sonho eu imaginei. Reviver um momento do ato transformava em inferno lugar. Todos ficam reféns deste vício, surtam, não conseguem parar. Nem mesmo o mais duro coração, nem a mais torpe imaginação concebe o furor, o tamanho horror do vale sinistro. Irmã e irmão, nem malfeitores sem remissão, poetas, atores, cristão, concebem a visão, a baixa vibração do vale sinistro. Irmã e irmão, nem mesmo o mais duro coração, nem a mais torpe imaginação concebe o furor, o tamanho horror do vale sinistro. Irmã e irmão, nem malfeitores sem remissão, poetas, atores, cristão, concebem a visão, a baixa vibração do vale sinistro. Irmã e irmão, apesar de morrer, me sentia mais vivo que antes. Após a morte, antes que o espírito se oriente gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região onde configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, essas particularidades definirão o tempo e a penúria no local descrito. Em se tratando de suicidas como eu, o caso assume proporções especiais, dolorosas e complexas, Ivone. Estes demorarão geralmente o tempo que lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Para esses infelizes só um bálsamo existe: a prece das almas caridosas. A fome, a sede, o frio congelante, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes. A natureza é aguçada em todos os seus desejos e apetites, como se ainda trouxéssemos um corpo material. Não sei mais se é dia ou noite. Talvez esteja aqui há apenas alguns minutos ou horas, quem sabe semanas, meses. A contagem irracional do tempo para aqueles que, como eu, mergulharam neste abismo, estacionou no momento exato em que tiramos nossas vidas. Desde então, só existe sombra, confusão, pensamentos traiçoeiros,
Cada segundo pode parecer uma eternidade quando se está dominado pela ira daqueles ratos pestilentos. Ou ao contrário, pode ser que um dia inteiro de certa tranquilidade passe em apenas segundos. Preciso aproveitar cada mísero instante de paz para tentar refletir e chegar entre o frio, a sede, a fome e a insônia. Há alguma razão para suportar tanto sofrimento? Camilo corria como louco por entre vielas e becos sem saída. O sangue a jorrar do ferimento aberto em seu ouvido direito. Mesmo com sua parca visão, conseguia divisar cavernas, sempre cavernas, todas numeradas. Longos terrenos pantanosos rodeados de muralhas e pedras em lava endurecida. Ele era um sepultado vivo nas profundezas de um pavoroso vulcão. Olha, o deserto é todo teu, tua soberba colossal, pensando que enganavas Deus, escondida no barro carnal. Arrogância, trazente o teu castelo ruim. Cadê transformação moral? Porém não fugirás de ti, o túmulo te aguarda igual. Geradora de tormentos, insegurança emocional, medo de tudo e de todos, à margem da vida real. Arrogância solitária e infeliz, fraqueza vestida de forte, conjunto de aparências frágeis, que pensa que engana a morte. Arrogância tão forte aos olhos do cego, os dois tão cegos da alma. Fornalha quente do ego, ardendo em aparente calma. Arrogância, o falso ar de superior, a sórdida bajulação, apaniguados sem pudor, as seclas da tua ilusão. Arrogância, humilhas com tuas migalhas, tentando te fazer amada. Tristeza é só o que tu espalhas, nem sabes como és detestada. Arrogância, carregas tantas distonias, distúrbios comportamentais, por dentro é só melancolia, complexos sexuais. Arrogância, olha, o deserto é todo teu, tua soberba colossal, pensando que enganavas Deus, escondida no barro carnal. Arrogância, já sente o teu castelo ruir. Cadê transformação moral? Porém não fugirás de ti, o túmulo te aguarda igual. Arrogância, olha, o deserto é todo teu, tua soberba colossal, pensando que enganavas Deus, escondida no barro carnal. Arrogância, já sente o teu castelo ruir. Cadê transformação moral? Porém não fugirás de ti, o túmulo te aguarda igual. Arrogância. Um labirinto onde todos se perdiam, sem jamais encontrar a saída. Inúmeras vezes o pobre suicida nem sabia mais retornar à caverna que lhe servia de casa. As mais violentas manifestações de terror aconteciam diante de Camilo e dos habitantes daqueles covis indescritíveis. Tudo o que os irmãos possam imaginar, toda e qualquer cena horripilante mostrada em nossos piores pesadelos, ficará muito aquém da realidade vivida, como se espelhos ou sensores perseguissem suas mentes, reproduzindo visões terríveis. Presenciei aos outros e a mim mesmo, Ivone, terem nossos corpos lentamente consumidos por milhares, talvez milhões, de vermes famintos, vorazes. Mas de nada adiantava se debater.
Afinal, a rebeldia de todos que ali estavam, a mesma que os havia induzido ao suicídio, os forçava a retroceder, presos a uma angustiante rotina em que continuavam se debatendo, cada vez mais confusos, cada vez mais obsessivos e covardes. Espíritos da mais baixa classe do invisível, obsessores, os mesmos que haviam alimentado nas mentes daqueles condenados as sugestões para o suicídio, divertiam-se com as angústias dos habitantes dali, apresentando-se como entidades aterrorizantes. Sim, minha amiga. Mostravam-se como seres medonhos, fantasmas impressionantes, criando e recriando cenas satânicas com as quais torturavam as mentes já poluídas de todos que ali estavam. Belas jovens que se suicidaram motivadas por amores não correspondidos, eram agora violentadas e insultadas por tais obsessores que as escravizavam sob o pretexto de serem eles os imperadores das trevas. Imperadores os quais, na verdade, não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Pervertidos, estupradores, traidores, ladrões, assassinos perversos, enfim, malfeitores que contaminaram e ainda contaminam o planeta Terra com suas injustiças e que muitas vezes têm funerais pomposos e cerimônias solenes, mas que na existência espiritual se resumem à corja mais repugnante. Após correr horas e horas pelo charco pestilento envolto nas sombras daquela eterna escuridão, encontrei, enfim, uma caverna vazia. Estava exausto. Inúmeras recordações e imagens vinham à minha mente ao mesmo tempo. Procurei então refletir sobre o que estava revivendo. Atos incorretos que pratiquei, erros propositais, pecados, rancores. Só consigo lembrar-me disso. Oh, meu Deus, como fui tão egoísta com tantas pessoas. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Só eu sei os abismos que desci, pelos vales onde andei. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei para dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci para levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu já quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, só eu sei os horrores que vivi, os desertos que cruzei. Só eu sei os abismos que desci, pelos mares onde andei, enganando a quem? Além de mim mesmo,
além de mim mesmo, só eu sei os horrores que vivi, os desertos que cruzei, só eu sei os abismos que desci, pelos males onde andei, só eu sei. Só eu sei os abismos que desci, pelos vales onde andei. De tempos, em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram, na verdade, espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos à precária visão dos suicidas. Eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária. Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras caminhavam organizadamente em filas um a um, revelando todos à altura do peito uma pequena cruz azul celeste, como se fosse um emblema, um distintivo. Em torno deles, soldados garantiam a ordem e a proteção dos benfeitores. Será que vieram me resgatar? Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Preciso me aproximar. Não consigo ver o que está escrito na bandeira erguida pelo líder. Estava escrito na flâmula: Legião dos Servos de Maria. Os guardiães, carregando escudos e lanças, tinham a pele bronzeada, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. Chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante. Camilo sentiu na alma dilacerada uma ponta de esperança, um fio de luz que pudesse, talvez, livrá-lo daquele martírio das trevas. Foi, Ivone. Eu tentei então me aproximar ao máximo daquele homem que poderia ser a minha salvação. Uma voz grave e dominante, que parecia vir do invisível, como se falasse pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes. A mesma voz começou a fazer a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem. Deus Pai, perdoai-me. Concedei-me este milagre em troca de arrependimento. Que meu nome esteja nesta lista, Senhor. Hoje a noite é de libertação, chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão, Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido foi também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Desperta, liberte-se. Em nome da Mãe de Jesus, levanta, agradece. O
amor da materna luz. Há uma suprema ligação que a nós não é dado partir, entre a alma e o corpo um cordão, por onde a vida irá fluir. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e maus feitos por conta dos caprichos teus. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. Quando o fel teu ato promoveu miasmas em torno de si, aura de quem do amor se perdeu, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. O amor da materna luz. O amor da materna luz. E a misteriosa voz, transmitida por intermédio de ondas delicadas e sensíveis do éter, seguiu pronunciando os nomes no que parecia ser uma última chamada para embarque imediato rumo a uma possível salvação. Mesmo com a visão comprometida pelas sombras, Ivone, pude notar que as macas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento e abrigadas no interior de veículos dispostos em comboios. Os comboios eram compostos de pequenas diligências, presas umas às outras e completamente lacradas, o que impedia o passageiro de ver os locais por onde passava. Brancos, leves e construídos de materiais tão resistentes quanto delicados, esses veículos eram puxados por formosos pares de cavalos, também brancos. Animais de beleza incomum, mas que, infelizmente, não podia ser admirada pela visão deturpada dos desgraçados que ali se aglomeravam no Vale dos Suicidas. Ao se acotovelarem ao redor do cordão de isolamento, alguns chegaram a se agredir. Notei, Ivone, que havia mais enfermeiros que da última vez. E tomado de esperança, gritei pedindo que me tirassem daquele inferno. O que eu mais desejava naquele momento
era ouvir o meu nome. Eu estava a um passo, Ivone, de ver do que é capaz um coração de mãe. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, uma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens e que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, inicia-se então a chamada, e foi entre lágrimas de extrema emoção que Camilo, ao ouvir chamar seu nome, correu cambaleante e desesperado. Subiu os pequenos degraus da plataforma indicada por um prestativo enfermeiro. Ao mesmo tempo, os soldados fechavam o cerco em torno de Camilo e 4 novos companheiros, que tiveram também seus nomes pronunciados, evitando que fossem atacados pelos outros condenados. Disso lembro-me muito bem, querida Ivone. Entrei. Eram carros amplos e tinham cômodos confortáveis, com macias poltronas individuais, cujos encostos eram voltados para pequenas janelas. Se não exagero, tais janelas seriam como os vidros das modernas aeronaves terrestres. É claro, bem ao centro, 4 poltronas idênticas acomodavam as enfermeiras que permaneceram nos assistindo. Na porta de entrada, a encantadora e luminosa legenda: Legião dos Servos de Maria. Não pude conter as lágrimas ao sentir o leve movimento do comboio, que oscilou suavemente num silencioso balanço. Deus misericordioso, acabamos de deixar o vale sinistro, ó fonte imortal do bem eterno. Agradecerei para sempre a vossa graça. E eu não sei, Ivone, se partia das mentes das enfermeiras que nos assistiam, ou se brotava de nossas próprias consciências culpadas. O que eu sei é que eram palavras que nos advertiam, mas também despertavam e confortavam como o bálsamo de uma fervorosa prece. E onde a morte como solução, onde o vazio do não existe, onde a arrogância de um homem sem Deus, só a ilusão que te exilou aqui.
onde a inércia, a inconsciência, a controvérsia, o escárnio da fé, onde o bufão, se já tinha ciência, só a certeza do tiro no pé. Ó Mãe dos servos dessa legião, não há treva que oculte o pecado, erro que não possa ser reparado, por mais que alguns blasfemem, seja a dor um gatilho na alma. Somos réprobos expondo 1000 traumas num vale de ovelhas perdidas, do pastor da luz da vida. De pé, benditos da Senhora de Nazaré. De pé, benditos da Senhora de Nazaré. Coragem, peregrino do pecado, prepare-se. Voltarás ao ponto de partida e reconstruirás o teu destino. Virtualizarás o teu caráter nos embates remissores da dor educadora. Que possas sofrer e chorar resignado, e que sejam tuas lágrimas o manancial bendito onde dessedentarás tua alma sequiosa de paz. Que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas quando voltares à bênção da carne. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcados de angústias e solidão. Mas, com paciência e humildade, lembrando-te de que tudo é passageiro e se modificará com o teu reajustamento às sagradas leis que infringistes. Aprenderás de uma vez para sempre que és imortal e que jamais será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Neste corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção.
E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito não. E arrogantemente a gente diz: não acredito não. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amiga, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. Obrigado, amor. Fui aplaudido por esposa. Por esposa não, aliás, por Ivone. Eu nunca pensei que um dia teria uma Ivone só para mim. E eis aqui a minha Ivone. Queridos amigos, junto com esse pequeno esforço, com esse singelo esforço de esclarecer nossos confrades, nossos irmãos, fica também o convite. Leiam. É uma obra magnífica, onde o suicídio é apenas pano de fundo. Em verdade, é um livro que fala sobre amor. Amor na acepção exata da palavra. O amor real, o amor fraterno, o amor pela criatura humana que Jesus veio exemplificar entre nós. Esposa quer falar? Eu não. Não. Então, irmãos, há aqueles que dizem que o livro é um livro muito difícil, muito complicado, muito pesado. Eu garanto a vocês que depois de ler, reler e ler de novo, é um dos livros mais generosos e bonitos que eu tive a oportunidade de ler, onde a palavra recomeçar está presente de cabo a rabo. E para aqueles que acham que os 3 primeiros capítulos são difíceis e pesados, tem um comunicado a fazer. Esses 3 primeiros capítulos nós lemos hoje, e com música. Então, leiam, abram a partir do 4º capítulo, e vocês vão ler um livro sobre amor. O amor de Maria de Nazaré, de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. Leiam, porque quanto mais sabemos sobre o assunto, mais temos capacidade de ajudar aqueles que se estorcem nessas convulsões terríveis, nessas dúvidas terríveis, que geralmente levam a ceifar a própria vida, numa esperança de minimizar suas dores. Mas é um ledo engano, irmãos.
Quero agradecer a todos vocês que aí estão, que tiveram a coragem de compartilhar, de vibrar conosco. Sabemos que são vibrações densas, difíceis, pesadas, e que muitos preferem varrer para debaixo do tapete. A gente compreende, mas graças a Deus é um canal privado, onde aqui, se estamos, é porque escolhemos estar, através da liberdade de ir e vir, e do que chamamos de livre arbítrio. Nós escolhemos estar aqui e compartilhar deste assunto, dessas vibrações, na esperança de auxiliar a encarnados e desencarnados, não importa, somos todos seres humanos, a repensar este ato tão impensado. Então começo agradecendo a vocês pela coragem de compartilhar. Começo agradecendo a esta casa que na presidência do senhor Ilo Peixoto teve a coragem, junto com os seus tarefeiros, frequentadores, e sempre dizendo, encarnados e desencarnados, não me importa, mas todos escolhemos compartilhar dessas vibrações e oferecer a Maria de Nazaré os nossos mais sinceros préstimos para que esta outra pandemia, vamos dizer assim, né? Porque vivemos agora duas, porque também é um problema já de saúde pública no Brasil e no mundo. O suicídio mata hoje mais do que o homicídio em todo o mundo. Dizem que a mídia secular tem como premissa não divulgar números e, de preferência, não divulgar também o assunto. E ela tem um motivo muito válido para isso. É que cada vez que divulga, os números sobem. E nessa pandemia? E com essa pandemia, os números têm aumentado. Principalmente quando o suicida é alguém famoso. Mas nós espíritas não podemos mais varrer para debaixo do tapete, né, irmãos? Precisamos encarar o problema de frente. E, como disse no início, no texto do André Trigueiro, a informação é uma estratégia de prevenção. Então, leiam, se informem sobre o assunto. E para aqueles que estão no momento de dor, de medo, de pânico, que não encontram às vezes um ombro amigo, tem o CVV 188, a qualquer hora do dia ou da noite. É um canal abençoado a que todos podem recorrer em qualquer momento. 188. São ouvidos fraternos, treinados para ouvir você. E o CVV está precisando de voluntário. Exatamente, e é um trabalho de voluntariado, é um trabalho de voluntários, inclusive o CVV anda precisando de mais voluntários, porque os números são assustadores. Só no último ano foram 3 milhões de acessos. Só no último ano, gente, 3 milhões de acessos, está dizendo aqui, esposa. E volto a dizer, o CVV está precisando de ajuda. E liguem, são ouvidos treinados para ouvir você. 188. Como é que estamos aí? Nossa, tem tanta gente aqui. Mesmo com nossos percalços no início? Que bom. Se vocês soubessem como é complicado botar isso no ar. E a gente tinha um anjo, nós temos ainda, ele está resguardadinho, se cuidando. Está se cuidando. Passou por uma cirurgia ontem, né, amor? Anteontem. Nosso querido Ricardo Rodrigues, vai aqui a nossa gratidão, nosso carinho e o nosso desejo sem interesse nenhum. A gente conseguiu fazer, de que você fique bem e volte para... A sua vibração faz muita falta. A gente conseguiu fazer, mas não foi fácil, não. Mas tem tanta gente aqui. O
Tairone está retransmitindo pela web rádio ASX. Você está chique, amor. Oh, beleza. Grande Tairone, é lá de João Pessoa, não é isso? Isso. Paraíba. Ô, Tairone, obrigado pelo seu carinho. E ele retransmite sempre o programa Encanto do Bem, que Encanto vai ao do ar Bem. nas quartas-feiras. É mesmo, gente. Pela TV Nova Luz, da Yasmin Madeira, todas as quartas-feiras, a gente tem um programa musical chamado Encanto do Bem. A gente não, é só você. Não, mas ela atrás da câmera, atrás das câmeras também as pessoas trabalham, não é mesmo? E esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 17 horas, horário de pandemia. Deixa eu explicar. É que o horário oficial do programa é às 21, mas em função da pandemia, muita gente usando a internet ao mesmo tempo, isso faz com que ela fique muito congestionada. E aí a gente procura fazer mais cedo para não ter o perigo de travar e de acontecer essas coisas que aconteceram hoje no início da nossa live. Tá bom? Então a gente tem um encontro marcado. Para quem gosta de música espírita e de um bom papo, de uma boa conversa e de alguns textos esclarecedores, todas as quartas-feiras pela TV Nova Luz, Carlinhos Conceição e o programa Encanto do Bem. Aguardo você lá. Isso mesmo. Tantos amigos queridos aqui, os irmãos do Pronto Socorro Espiritual, Casa dos Espíritos, todo mundo agradecendo e falando que foi uma tarde de bênçãos. Mônica Miranda, a Marlúcia Vasconcelos, o tempo todo lembrando do CVV 188, e nós não somos psicólogos, nem psiquiatras, não somos da área de saúde. Carlinhos é músico, eu trabalho na área de educação. Nós não temos aqui pretensão. A intenção é esclarecer à luz do Espiritismo que a vida é eterna. Só isso. E é um assunto que a gente procura tratar com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito. Não adianta me interromper, que eu continuo falando, amor. É o dedo que errou, é o dedo do DJ. A Rádio da Casa dos Espíritos de Natal agradece a esta maravilhosa transmissão que pode oferecer aos nossos mais de 800 ouvintes, olha, ligados no amor e luz que Carlinhos e sua esposa, obrigada, gente, estão nos proporcionando nesse dia, e é com muito carinho que a gente está aqui. Além de ser um assunto muito sério, tem muitos irmãos, com certeza, vocês não sabem, mas tem uma galera que viaja com Carlinhos sempre, nas asas do YouTube Airlines. É verdade. E está todo mundo aqui, não vou nem citar, porque... E Magali está aqui, Viver é a melhor opção sempre. Márcia Tatiana, Andréia Mendes, Regina Almada, que assiste sempre o programa do Carlinhos. Enfim. Eu estou passando o dedinho, mas são tantas mensagens tão bonitas que, enfim, eu acho que ninguém quer me ouvir falar, não. Querem ouvir você cantar, amor. Ninguém pediu música, então canta aquela que é a última. É verdade. Olha, queridos irmãos, a gente trouxe alguém de Niterói? Bom, Magali. Porque vem sempre uma turma com a gente, que viaja e visita com a gente as cidades onde a gente aporta. Dessa vez, né? Claro que virtualmente, mas a gente gostaria muito de estar ao vivo, mas pelo fato de ser virtual, é que a gente pode levar convidados sem problema. Jocely, da nossa Casa Espírita. Tarefeira de nossa casa. Obrigado, Jô, por você estar aí. Mas são tantos corações e a gente se sente fazendo parte de tantas casas, né? São muitos corações. Eu quero oferecer essa última canção para que a gente possa encerrar a live da tarde de hoje. Eu quero oferecer esta canção em agradecimento e exaltação ao Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos, pelo trabalho magnífico que realizam e pela coragem, mais uma vez, de vibrar e de buscar junto conosco, dentro dessa vibração que formamos nesse conjunto de almas que se reúnem nesta live. Eu acredito muito que essas vibrações geradas, com certeza são utilizadas pelos benfeitores desta casa, desse socorro, desse pronto socorro espiritual,
para atender a muitos que necessitam dessas vibrações. Então quero oferecer essa canção a esta casa de amor, a esta célula de amor, e que nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, vossa Mãe Santíssima, nossa Mãe, Mãe do mundo, por escolha do próprio Senhor Jesus, que já no estertor da cruz, nos oferece à humanidade uma mãe de ternura, de amor, que intercede sempre por nós junto ao seu coração. Eu costumo lembrar da nossa querida irmã Dulce, que quando ela orava a Maria, ela já orava reclamando. Ela dizia: senhora, a senhora tem que dar um jeito aí, porque o seu filho é muito distraído. Seu filho é distraído demais, então a senhora dá o seu jeito. A senhora se vira aí, fala com ele. E as coisas aconteciam. Eu vi essa cena no filme da irmã Dulce e adoro rever, porque é uma forma tão pessoal dela de se dirigir a uma mãe tão amorosa. E a gente pensa no coração de Maria sorrindo, achando engraçado, mas também pensa nela atuando sobre seus comandados e, com certeza, organizando socorro aos seus pedidos. Que Deus abençoe este lar, que Deus abençoe o nosso irmão e diretor Ricardo, que está se refazendo. Deus abençoe o nosso querido anfitrião Samuel Santori, também pela coragem de compartilhar este assunto. E agradecendo também aqui a minha Ivone particular, né? Obrigado, amor. Obrigado a todos que estiveram conosco vibrando nessa tarde, noite de luz. Que as vibrações sejam úteis e confortem, consolem, esclareçam muitos corações. Muito obrigada, muita gratidão mesmo. As vibrações para o meu coração foram muito emocionantes, como vi aqui que foi para muita gente. Eu acredito, gente, sinceramente, que toda casa que recebe e ampara em nome do Cristo e levanta bem alto a bandeira da caridade e será para sempre uma santa casa santa. Yeah, 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 yeah. Aqui nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus,
chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta. Obrigado, Casa dos Espíritos. Obrigado, queridos irmãos. Fiquem com Deus. Um beijo para a Bianca. Um beijo a todos. E até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau.